obrigada. Obrigada pelo convite, eu é que fico contente por estar a participar. Eu vou então começar esta minha proposta de tentar criar algo com 15 artistas, 15 pessoas que quiseram colaborar comigo. Vamos fazer isto agora assim, em direto, nunca ensaiamos, e o que proponho é aquilo que proponho em todo o meu trabalho, é que o som siga a imagem e a imagem siga o som. Eu vou então partilhar a tela e pedi então, Raquel, se as pessoas que não forem ler a sua legenda, não é? Esta voz off, esta narrativa que acompanha a imagem, depois a imagem que eu vou criar, se podias ler, então. Ok? Vou partilhar. Lembrança dos anos da Maria José. Formigas e laranjas. Eu era pequena, tão pequena como a imagem que agora acolho na minha mão. Talvez fosse um pouco maior do que este pedaço de papel, mas certamente não muito. Era pequena à vista, mas grande na capacidade de olhar. Aqui, nesta imagem, lembrança dos anos da Maria José. Formigas e laranjas. Eu era pequena, tão pequena como a imagem que agora acolho na minha mão. Talvez fosse um pouco maior do que este pedaço de papel, mas certamente não muito. Era pequena à vista, mas grande na capacidade de olhar. Aqui, nesta imagem, sou uma pequena figura, escondida atrás do corpo da minha irmã, mas grande na curiosidade que nutro pelo mundo. Eu era pequena. Era pequena e o mundo ainda não era demasiado grande para os meus sonhos. Nesses dias, os sonhos tomavam a forma de belos piqueniques ao fim de semana. De piqueniques ou de festas de aniversário dos membros da família. Eram dias de liberdade. Liberdade e dias inteiros com os pés na erva fresca. Os sapatos escondidos, debaixo da laranjeira, para que a minha mãe não me censurasse
o hábito de correr descalça pelos campos. Sempre gostei do contacto dos pés com o chão, das cócegas das formigas e do pulsar da terra. Nesta tarde feliz, celebrávamos o aniversário da Maria José, a vizinha da minha avó Isaura, que adorava laranjas e que comemorava a chegada à maioridade. Por que é que ela está tão aborrecida? Estava sempre aborrecida. Nunca estava feliz com nada. Quando me enviaste esta foto, percebi
como ela nunca ficou contente com nada. O meu pai esforçava-se muito para a fazer feliz, mas ela encontrava sempre tristeza e aborrecimento em tudo o que fazia. Então, nessa viagem a caminho das Canárias, em que nunca chegou às Canárias, em que de barco navegaram pelo Atlântico até chegar às Canárias, supostamente, ela acabou por ficar na Madeira. Não suportou a viagem. Já viste como ela segura a mala? Como se tivesse medo. Porque é que ela estava sempre tão aborrecida? Detestou a Madeira também. Detestava tudo. Porque é que era tão infeliz? Aveiro, junho de 1978. Um grupo de mulheres reúne-se na praça, em frente à estátua que já ninguém se lembra quando foi erguida. A minha mãe está entre essas mulheres. Tem 21 anos e terminou o magistério na Escola Normal, no Porto. Ela e as suas colegas de turma viajaram até Aveiro para celebrar este momento histórico. É histórico por ser um dia marcante para cada uma delas. E a história faz-se disso, das histórias de cada uma e cada um que a percorrem. A partir de hoje, são todas professoras. A partir de hoje, dão mais um passo juntas por uma independência que anos antes não julgavam ser possível. A minha mãe conta-me que se recorda perfeitamente deste dia e desta fotografia. Lembra-se de ter pensado que era o primeiro dia do resto das suas vidas e que juntas o cantarolaram várias vezes. Lembra-se de haver uma certa sensação de mudança no ar e que nunca se tinha sentido tão forte e capaz como naquele momento de sororidade. Felizmente, nos anos seguintes voltou a sentir-se assim. Por vezes. Mas muito tempo antes, quando aos 10 anos de idade foi de Trás-os-Montes para o Porto para estudar, a única das 8 irmãs e irmãos a ter essa oportunidade. Era só o medo, a solidão e o peso da responsabilidade que a habitavam. Dez anos passados da data desta fotografia, nasceria eu. E em outros 10 anos seguintes, estaríamos as duas juntas, à frente da estátua, nesta praça de Aveiro. Mas na altura desta foto, ela não sabia nada disto. Aliás, até hoje continua sem o saber, porque a fotografia que tenho nas mãos não era minha, nem sequer da minha mãe ou de alguma das suas fictícias colegas de turma. Mas agora é.
Estas duas mulheres, jovens, com ar feliz e despreocupado, poderiam chamar-se Rosa, Antónia, Marta ou Sara, mas fizeram-me pensar na minha mãe, Ana, e na irmã Glória. Com 11 anos de diferença entre si, ambas vieram para o Porto bastante novas para trabalharem como empregadas domésticas e uma viria a tornar-se uma espécie de mãe adotiva da outra. Fez-me lembrar uma fotografia que vi delas, tirada por um dos familiares do seu patrão, onde estavam fardadas no jardim da casa onde trabalhavam, num momento de pausa, talvez durante a manhã, talvez durante a tarde. As duas mulheres, em frente à casa oceano, fizeram-me pensar nelas, e como se calhar passariam os poucos dias livres que teriam durante o verão. Cara prima Estefânia, achei esta fotografia dentro de um caderninho na gaveta da cômoda de meu antigo quarto, na casa de meus pais. Era um daqueles caderninhos que usávamos muito, onde anotávamos tudo que nos passava pela cabeça. Não sei se você teve esses delírios, mas eu costumava ter. Queria ser artista. E assim guardava cartões, recortes de revistas, fotografias e montava histórias. Fiquei olhando muito tempo para mim própria para tentar perceber o que se passava ali. Nenhum sorriso a foto conseguiu me arrancar. E não havia uma só anotação no verso, nada. Você parecia contente em estar ali. Eu nem por isso. Até mesmo o meu corpo, tão largado na relva, me pareceu tão cansado, e meu olhar mais indicava uma tristeza que qualquer prazer por estar ao sol. Dei muitas voltas a me perguntar por que guardei essa fotografia, aqui assim, solta, sem tê-la colado como as outras, sem ter escrito qualquer coisa. Mas só fui me lembrar dias depois, já de volta à minha casa. Lembrei-me de todos os detalhes e senti um aperto. Como era possível a fotografia revelar o grito abafado que me percorria? Meu corpo exposto, meus pés e pernas nus e meu tronco delineado na camisola justa e sem mangas. Meu rosto era saudade, o desejo do que era para ser. Foi meu pai a tirar a fotografia. Teria registrado sua filha inerte, obediente e no caminho que ele escolhera. Mas você, prima Estefânia, nem imaginava nada disto. Estava distraída, com seu chapéu
e com uma bela pose de mão à cintura para sair, como se diz hoje, bem na foto. E seu discreto sorriso foi o contraste necessário que me trouxe essa memória. Abraços a todos aí de casa, da prima Cecília. PS. Esqueci de mencionar que também encontrei alguns postais e um que me enviou logo depois de se casar e ter ido embora da nossa cidade. Um postal de flores. Engraçado que já na foto as flores estavam desbotadas. Espero que esteja feliz. E já agora penso que nunca mais voltarei à antiga casa de meus pais e que não haverá mais gavetas a abrir. Beijinhos da prima Cecília. Foi ali que decidimos que seríamos amigas para sempre. E foi dali que saímos para a nossa primeira viagem. O primo da Júlia fez a fotografia e ofereceu-me antes de casarmos. Mal sabia eu que a minha grande viagem também começava ali. Olhando esse encontro antigo, percebo que meu tempo está acabando. Talvez ainda me restam 30 anos, quem sabe 20 dias. O fato é que a cada minuto nossa despedida se aproxima. Pode ser hoje, amanhã, depois. Sofro. Ontem, menina. Amanhã, anciã. Será? Meu tempo está acabando. Não sei se conseguirei me despedir de você, dele ou dela. Talvez possamos nos reencontrar. Ou
Ou será que aquela última vez em que nos vimos será realmente a nossa última vez? O mais difícil é perceber que todos os encontros vão acabar. Vejo as marcas em meu corpo, nele o tempo está registrado. Terei mais 49 anos? 36? Um mês? 2? Uma semana? Quem sabe? Só o tempo dirá. Ela ia apanhar o autocarro para Aveiro. Quando eu tirei a foto, eu não achei que ela ia apanhar o autocarro para Aveiro. Eu achei que ela estava já em Aveiro e o autocarro era de Aveiro. Mas ela parecia decidida a apanhar o autocarro, não em Aveiro, mas para Aveiro. As três irmãs na cidade vazia. Lembro-me que os meus avós maternos tiveram 3 filhos e que 2 dos seus filhos tiveram 3 filhos e que eu tenho vontade de seguir essa tradição que a minha mãe quebrou. E isto faz-me pensar na regra dos 3 simples.
E pronto, acho que está. Ok. Já parei de partilhar, não já? Sim. Vai lá. Muito obrigado. Sim, já está. Bom, foi um momento experimental, sem dúvida, em que nos confrontámos com algumas dificuldades técnicas, com a ausência de alguns participantes que estavam previstos, 5 participantes que estavam, enfim, que deveriam ter aparecido para contribuir para a dimensão performativa, e criaram também alguns espaços vazios nas sequências de imagem. E gostaria de facto enfim, enfim, salientar o facto de ser uma experiência e uma tentativa de produzir, talvez não seja claro para todos os que estão a assistir ou assistiram, que se trata de uma performance construída no momento, sem a Tânia ter conhecimento sequer dos textos que iriam ser trazidos por estes participantes. Estes participantes que falaram e aqueles que não falaram, mas deveriam ter falado, ou deveriam ter contribuído com a sua leitura, era esperado que, aliás, receberam previamente uma imagem selecionada pela Tânia, uma imagem retirada do álbum de fotografias que a Tânia tem, e essa imagem é que seria o estímulo para produzir uma leitura que retornaria agora à casa-mãe, de novo ao álbum, a um álbum já desmembrado, e a partir do qual a Tânia desenvolveu todo este percurso e estas novas associações de imagens, e fez corresponder as suas leituras com as leituras que cada um partilhou, e portanto produzindo ainda uma outra leitura na súmula de tudo isso. Evidentemente que, correndo-se o risco, como se percebeu, nem sempre ser fluido, é o risco que se corre por vezes, mas funcionará melhor uma próxima vez. Implica também alguma responsabilidade de quem se envolve nestes processos, de estar presente pelo menos, ou de antecipadamente poder dar conta da sua impossibilidade de estar presente, mas creio que resultou como uma experiência e que permite precisamente agora à Tânia continuar com a apresentação do seu trabalho e das suas estratégias. No fundo, é a forma também de abrir aqui o caminho para a apresentação do trabalho, do modo de trabalho da Tânia no cruzamento da memória, da imagem, do filme, da performance, e que é tão rico e ao mesmo tempo também tão cheio enfim, de desafios e de riscos neste caminho. Por isso passo para já a palavra à Tânia, que tem ainda bastantes coisas para nos contar e para continuar a partilhar, acho eu. Sim, olá. Só aqui responder a Mariana, eu acho que a tua fotografia apareceu, mas acho que também houve aqui um momento... Mas sim, ela apareceu, 2 mulheres sentadas num banco de jardim. Eu acho que sim, mas é normal, que pode ter acontecido na sobreposição, podes não ter reparado, ou na passagem, mas não sei. Mas, então, esta proposta que eu faço, e que eu até nem acho... é claro que para quem está a ver é diferente. Ou seja, este é o meu processo de trabalho, esta procura, estes últimos trabalhos que tenho estado a fazer, esta procura constante de criar novos quadros. É claro que aqui não tive muito tempo, e também estava a tentar criar ao mesmo tempo, tentar criar alguns quadros que pudessem fazer sentido com as imagens que eu também tinha aqui reservadas.
Quando eu propus, como estava a explicar no início, eu tenho trabalhado com as transparências, o meu último trabalho, o Álbuns da Terra, ou Sobrepostos, e era esse trabalho que eu queria fazer, mas como não foi possível presencial, tentei fazer esta partilha aqui com vocês, que agradeço desde já. Isto é como se fosse o meu processo de trabalho, e que todos os meus trabalhos, eles acabam sempre por também serem um bocadinho o processo, ou seja, eu aproprio-me bastante do meu processo de trabalho, do erro, que pode acontecer no trabalho ou seja, eu aproprio-me, tento perceber de que maneira que o erro pode contribuir para o trabalho. Aqui, só para explicar, as vossas fotografias, elas vêm deste álbum aqui. Eu, quando propus enviar a fotografia, eu propus porque tenho uma grande parte dos meus trabalhos mais performáticos, muitas vezes tem o toque da fotografia, a materialidade da fotografia, as pessoas podem tocar nas fotografias, e como não podia estar presencial, eu decidi enviar algumas fotografias para a vossa casa, ou para o vosso local de trabalho. E quando eu fiz isso, eu arrependi-me logo a seguir, porque eu sei exatamente as fotografias que tenho, os álbuns que tenho, e fiquei muito arrependida porque não queria dar nenhuma fotografia. E então eu comprei um álbum de propósito, que eu não tivesse uma relação afetiva já com ele, e escolhi essas fotografias. E grande parte das fotografias não todas as fotografias que foram, acho que só a da Susana é que tem um homem, são só mulheres, porque este álbum só tem praticamente mulheres. Então, como o Filipe falou no início, o meu trabalho, ele anda em diversas áreas artísticas, desde o cinema, à parte mais performativa, mais teatral, e sempre com a manipulação e a apropriação de álbuns, de fotografias de família, a memória, e acima de tudo o íntimo e o privado. Eu também filmo bastante, mas sempre com a ideia de memória. Este trabalho aqui da sobreposição, ele surge com... Eu vou partilhar agora a tela, se eu encontro. Aqui. Não, primeiro tenho que partilhar, desculpem. Eu já posso... está aqui. Este trabalho que eu vou pôr aqui, acho que ele está a rodar. Vou pôr só um bocadinho, ele é do meu último filme, que se chama Armindo e a Câmara Escura. Não há observação mais obsoleta perante um álbum de fotografias. Reparamos nas roupas, nos móveis, nos eletrodomésticos. Procuramos situar-nos num tempo e num espaço. Ativamos a memória, mesmo que não reconheçamos ninguém nem nada na fotografia. Ainda assim, procuramos coincidências nas caras dos outros, nas casas dos outros, nos carros dos outros, nas flores do quintal dos outros, e substituímos pelas nossas flores, os nossos carros, as nossas casas, as nossas caras. Eu era assim. Exatamente assim. Com os mesmos penteados, os mesmos vestidos florados,
as mesmas pregas nos pulsos onde se apertavam os fios dos balões flutuantes. Ricos e pobres têm sempre o mesmo ar pasmante perante uma câmara. Procuram o melhor de si, compondo o olhar, o sorriso, as mangas e as camisas por dentro das calças. O fotógrafo está prestes a enviar-nos para o futuro, congelando o dia de hoje para sempre. Amanhã faremos todos parte de uma recordação, onde convivem vivos com os mortos, no mesmo lance de escada, aquele domingo à tarde, no aniversário da tia, que já se foi. Presente. Eu é que envelheço. As pregas dos pulsos transladaram-se para os cantos dos olhos, para a testa franzida de tanto pensar, para as partes íntimas debaixo dos braços, por detrás dos joelhos, entre a parábola das pernas. Se o passado é o antigo e o velho, então o passado anda para a frente. Se o futuro é o novo e o que está por vir, então quando olho para trás é que me vejo nova. Na felicidade amadas e os nossos vestidos da moda. Então, aqui, eu começo aqui a procurar as transparências. Neste meu filme eu procuro, em todo o meu trabalho, eu trabalho com sequências de imagens, o processo é exatamente o mesmo, seja para um filme, seja para uma criação performativa, para teatro, eu trabalho sempre com plano, contraplano, sempre com sequências de imagens. E para além de eu de procurar e explorar as várias possibilidades narrativas para os diferentes documentos visuais, eu também procuro diferentes possibilidades de filmar a fotografia. Aqui eu procuro dar o movimento à fotografia através de um tapete, e este tapete ele vai acabar por me dar isto aqui. As fotografias elas vão começar a ficar umas em cima das outras. E é aqui que eu começo a procurar, ou seja, é aqui que eu procuro, não é? O que é que este erro, não é, que o tapete me deu, trouxe para este filme, não é? De que maneira que me posso apropriar, não é? Porque a minha ideia era de colocar as fotografias direitinhas no tapete, ter uma sequência que batesse certo com o texto. Só que acontece que o tapete ele começou a encravar e as fotografias começaram a partir e a quebrar esta sequência. E então eu tentei perceber o que é que isso dava ao trabalho, e dava porque eu estou a trabalhar, não é, numa linha de tempo, podia pegar no tempo do meu avô, as fotografias são do meu avô, que é fotógrafo, no tempo daquelas pessoas que estão ali, o meu tempo de ver, o tempo do espectador, e ao mesmo tempo a fotografia que não quer sair deste tempo que está aqui a passar. E a fotografia, quando ela quebra toda a minha sequência, quando ela fica toda sobreposta, é aqui que eu começo a tentar perceber, e se eu tivesse a transparência, que quadros, que outras possibilidades ainda eu podia conseguir criar. E então começo a trabalhar com a mesa de luz. E não só, eu também... A mesa de luz, eu também me inspiro bastante na organização dos álbuns de fotografia, porque nem todos têm uma organização
não é? Algumas fotografias estão deitadas, estão cortadas, mas esta aqui elas estão todas sobrepostas. E então, a partir daqui, eu começo a tentar perceber se através da transparência que outras possibilidades eu podia construir, quantos mais quadros eu conseguia criar. Depois todo o meu trabalho ele acaba por ter um tratamento ficcional, não é? Ele, aqui o Armin e a Câmara Escura, o filme é a partir do arquivo fotográfico do meu avô, mas acaba por ter um tratamento ficcional de um texto que fala sobre a ideia do fotógrafo. Tenho aqui outro, vou passar aqui. O Laura, que também é um texto. E um ruidoso parque infantil. O Laura tem um texto da Regina Guimarães, e aqui eu também procuro uma outra possibilidade de filmar a fotografia e dar movimento à fotografia. E aqui o que eu procuro é que esta sequência se vá movendo, eu vou colocando, e a sequência tem uma história, segue este texto, este tratamento, mas ao mesmo tempo o que eu proponho é que cada quadro, cada imagem que passa, ela também já é uma história. E depois também todos estes trabalhos, não é? Eu também venho da área a minha primeira formação é teatro, então eu procuro também trabalhar a interpretação no retrato destas fotografias, acabo por trabalhar muito com o retrato. E estas pessoas aqui, não é? Estas pessoas que estão nestas fotografias, elas acabam por ser convocadas também para um teatro, porque eu coloco-as num teatro com um texto, e elas já estão num decor, não é? Já foram encenadas, mas eu ainda as coloco num outro decor. O meu primeiro filme, o Não São Favas, São Fajocas, ele acaba também por definir todo o trabalho que eu tenho estado a desenvolver até agora. O filme foi criado com a minha avó, e é aqui que eu começo a explorar o confronto da imagem com o som. É a partir daqui que todo o meu trabalho, né, mais ou menos desde 2010, 2011 até agora, tem como base o confronto da imagem com o som. E começa aqui com o Não São Favas, São Fajocas, em que eu filmei durante 2 anos a minha avó, ou seja, eu criei tentei criar um arquivo, registar alguns momentos memórias minhas que eu tinha com a minha avó, e filmo muito próximo, sempre um diário. E depois, quando fui mostrar as imagens à minha avó, eu decidi, já tinha feito alguns áudios com ela, mas que não estavam a funcionar, exatamente porque eu estava a colocar-lhe um micro à frente e ela assumiu-me como uma pessoa como se não me conhecesse, e então o áudio não batia certo com a relação de afeto, não é, que eu tinha com ela, e que depois eu também tento desenvolver nesta relação de afetos em todo o trabalho. Então eu decidi gravar a minha avó, o áudio dela, sem ela saber. E então ela passa o tempo a falar dela, ela está a falar das imagens. O que é lá fora? Ali a roupa pendurada. Olha o gato, outro, dois gatos. São os seus amigos. Oh, que filha da polícia. Olha deitada no banco, oh, que grande caralho, olha que tão lixo. Esta porra, folhas. Vai chinelas, vai tudo.
E então, e aqui a minha avó, apesar do trabalho ele é sobre a minha avó, mas ela, ao ver-se na imagem, ela está a falar dela e ela também se transforma numa personagem. E ela acaba também por trabalhar o tempo, ela acaba por dar a narrativa toda ao filme e cria uma linha de tempo, porque ela vai falando, ai, agora estou sem calças, agora por isso é verão. Ai, agora estou com calças, é inverno. Ai, aquelas flores foram em maio. Fala da época dos legumes. E então ela acaba por me dar também toda uma linha de tempo, porque o filme foi filmado ao longo de 2 anos e passou pelas quatro estações. E aqui, muitas vezes, ou quase sempre, quando filmo, quando não estou a filmar fotografia, como este filme, eu filmo em Super 8, e aqui eu filmei em Super 8 exatamente por toda a textura do Super 8, por se aproximar muito esta ideia de diário, de filme amador, de antigo, mas com o áudio dela, ela traz-me o filme então para o presente, então faço sempre esta ponte do passado e do presente. Eu estou a falar, mas acho que quando vocês quiserem podem fazer perguntas, fica mais fácil também para mim, para eu desenvolver, para não estar aqui no monólogo. Na parte performativa, as minhas primeiras criações, uma delas surge exatamente também com a minha avó. Não sei se tenho aqui, eu acho que tenho, vou estar sempre a partilhar a tela. Deixa eu ver se eu sei. Aqui nesta imagem é uma das minhas primeiras criações, o curva ascendente, e depois esta criação acabou por se transformar em outros trabalhos. Eu também, ou seja, para além de me apropriar de imagens e de as manipular, eu acabo por me apropriar também muito do meu trabalho para os transformar em outros trabalhos. E este aqui, o curva ascendente, a fotografia, as pessoas estavam sentadas à mesa, isto foi criado, são as fotografias da minha avó, nós temos este ritual, né, de visionamento da fotografia, e é isso que eu proponho também nas minhas criações performativas, não é? Voltar a este ritual, uma reunião, e ao visionamento das imagens. E então as pessoas estão sentadas numa mesa, que era a mesa da minha avó, tem um áudio gravado, tem um lote de fotografias, uma sequência criada por mim e criada pela minha avó, porque é ela, quando eu estou a fazer isto em casa com ela, é ela que vai selecionando as fotografias, é ela que escolhe as fotografias. Qual é a fotografia? Ela quer falar desta fotografia, quer contar aquela história, quer contar esta memória. E então o público senta-se e eu vou passando a fotografia de mão em mão, enquanto o público está a ouvir o áudio da minha avó. E aqui acontece outra vez toda esta linha de tempo, porque existe uma sequência que tem um tempo que bate certo com este áudio, mas também depois a fotografia vai parando em cada espectador, porque depois cada espectador tem o seu tempo para visionar a fotografia. Há o espectador que está atento ao áudio, e a fotografia há aquele espectador que está só a ver e está-se a lembrar de alguma coisa e que muitas vezes tem a necessidade de partilhar e partilha aqui também na mesa. E depois também ainda existe outro tempo, porque a fotografia que inicia, quando ela chegar ao fim, o áudio que está direcionado para esta fotografia, ele já passou há muito tempo, então as pessoas voltam-se a lembrar. Então, estamos constantemente numa procura de uma lembrança e de uma memória. Aqui
aqui é o álbum de família. Eu tenho feito este trabalho com este dispositivo, não é? Existe o projeto em direto, a imagem, e tenho trabalhado com diferentes propostas, diferentes grupos. Este trabalho álbum de família, ele surge na Casa da Memória, em Guimarães, através da oficina, e tem um grupo de pessoas a trabalharem comigo, desde crianças a pessoas adultas, e aqui a proposta era criarmos um álbum, era a partir do álbum da Muralha, das fotografias da Muralha de Guimarães, e que eu decido que a partir daquelas fotografias de memória, de família, da Muralha, convoco estas pessoas a trazerem as suas fotografias, e quando eu faço este trabalho com este dispositivo, estas pessoas são convocadas a trazerem as suas fotografias, e eu vou trabalhando, vou-me encontrando com elas ao longo de, às vezes, meses, outras vezes anos. Vamos trabalhando sobre essas fotografias, sobre essas memórias. Depois também me interessa muito estes encontros que eu vou tendo com as pessoas, porque num dia elas dizem-me uma coisa sobre uma fotografia, depois passado 3 meses elas vão-me dizer outra coisa completamente diferente, e interessa-me que elas que a história esteja constantemente a mudar. E então aqui o que acontece, as pessoas, elas sentam-se comigo, e o que eu tento, né, levar para palco, e levar, como nas outras criações, é levar todo este momento íntimo, como se estivéssemos sozinhos, como se estivéssemos na nossa sala a trabalhar, que é o que acontece. Eu estou aqui, mais uma participante, e depois, através do vídeo, a imagem é passada para o público. E o que acontece aqui, mais uma vez, é a montagem, porque estamos outra vez a trabalhar em montagem, nesta ideia de montagem de cinema, e depois, tanto nos filmes como nas partes performativas, o que eu levo, o que eu mostro em palco, muitas vezes é o meu processo de trabalho, não é? Como é que eu trabalhei. E aqui, as pessoas, quando estão a trabalhar com a fotografia, quando elas estão a mexer na fotografia, e o público, não é, que está a ver, elas também estão a fazer a montagem. É? Elas começam a fazer a sua montagem quando estão a falar. Então, normalmente eu tenho uma sequência trabalhada, e depois, quando me confronto com estas pessoas naquele momento, e porque eu nunca tenho nada fixo, não tenho nenhum texto fixo, nem para mim, nem para elas acabam por, em direto, estarem a fazer também uma montagem, quase uma montagem cinematográfica. Foi o que aconteceu aqui com esta mesa de luz, e o que acontece em vários estes trabalhos que eu tenho estado a desenvolver, não é? com a mesa de luz, que é este trabalho aqui, o Álbuns da Terra, que é aquilo que as pessoas, não é? Quando eu estou a trabalhar com elas estão a fazer em direto, elas estão a fazer a sua própria montagem. Ou seja, o que eu tentei fazer aqui, não é que é uma experiência, como se estivesse num ensaio, como se eu estivesse a começar a criar em casa alguma coisa. Eu também, é isso que eu faço nos álbuns da Terra. Existe um álbum, ou seja, eu desconstruí um álbum de fotografias e transformei-o então nestes acetatos, alguns negativos, outros negativos de vidro, e vou construindo, vou tentando criar, através de todas as imagens desse álbum, criar então novas sequências. E aqui, esta parte em movimento, que já aparecer a cor, eu já começo a introduzir agora também a imagem em movimento dentro da imagem fixa, ou seja, eu tento dar movimento à fotografia, não é? Estando a mover constantemente, e através das lupas, através das cores, e depois eu agora começo também a introduzir o movimento dentro da imagem fixa. Este aqui, o Álbuns da Terra, ele tem uma narrativa. Normalmente eu trabalho com uma narrativa, com uma história que acompanha
a sequência de imagens que eu estou a criar. Mas no sobrepostos, que é quando começo a trabalhar mesmo com as sobreposições, aqui eu não tenho nenhuma narrativa, não tenho um texto que acompanhe as imagens. A narrativa aqui é a minha tentativa de estar a construir as diferentes possibilidades que as imagens e que a transparência me pode dar. Então, outra coisa também que me interessa bastante neste encontro com várias pessoas, ou seja, há trabalhos que eu faço com elas, como no álbum de família e como outros trabalhos que eu tenho estado a desenvolver, e há outros trabalhos que eu crio essa narrativa, e toda a criação é a partir das memórias e das imagens dessas pessoas, ou então outras imagens. Mas eu faço vários encontros porque me interessa muito o lado imagético das pessoas sobre determinada fotografia, aquilo que elas observam sobre determinada fotografia, e é aí depois que eu vou buscar né, que toda a minha pesquisa está nessa base, naquilo que as pessoas se lembram, naquilo que elas imaginam, para poder criar então uma narrativa. No caso dos álbuns da Terra, é o contrário. Eu tenho, o trabalho era em Guimarães, e eu queria criar alguma coisa relacionada com Guimarães, e eu tinha um lote de fotografias de Guimarães e da Penha, e então criei então esta sequência, tirei algumas ideias e entreguei ao Pedro Bastos, e então ele escreve uma narrativa sobre essa sequência e sobre algumas ideias que eu lhe vou dando. O mesmo acontece com Laura. O Laura, eu mostrei aquele que passa, a fotografia que vai passando com a lupa. É um lote de fotografias que eu encontro de uma mesma mulher, e é difícil encontrar às vezes lote de fotografias de uma pessoa e que tem uma passagem do tempo, dá para perceber a idade, ela vai mudando, o lote tem vários anos, e então criei essa sequência, tirei também pensei no que é que eu gostaria de falar sobre essa mulher, e ainda por cima essa mulher também se transforma em personagem, porque ela aparece em muitas fotografias a filmar, a encenar. Então eu entrego à Regina Guimarães e ela escreve este folhetim fotográfico, que é assim que ela lhe chama, folhetim fotográfico, a toda esta sequência que eu vou passando. Não sei, se quiserem fazer alguma pergunta, se calhar fica mais fácil.